Oi pessoal, tudo bem? O canal Escola Nossa de Cada Dia de hoje vai trazer um assunto sobre escola que ele é de uma maneira polêmico, não é? Nós já falamos muito sobre essa questão e uma curiosidade sobre a aula de Sociologia e aula de Filosofia. Essa semana eu fui questionado a respeito dessa disciplina, né? As pessoas perguntam, você gosta de trabalhar, não é, com Sociologia, com Filosofia? Porque ninguém valoriza, ninguém dá valor, essas coisas, né, em volta aí dos temas de sociologia, de filosofia, acaba não tendo muito valor, não é mesmo? Então, eu fiquei pensando sobre isso, né, a questão da valorização da disciplina, dessas disciplinas, né, sociologia e filosofia. Bom, desde a década de 70, 80, essas disciplinas elas não são contempladas de maneira profunda, não é? Nem poderiam. Nós sabemos o porquê, não é? O país não vai valorizar, não vai fazer investimento nessas disciplinas aí mesmo, não é? O que que acontece? Nós vemos que até a estrutura da escola, ela não favorece um trabalho que esteja direcionado para a valorização dessas disciplinas. Por quê? Porque quando você vai prestar as provas em concursos, vestibulares, essas disciplinas elas são importantes, não é? É importante você ler filosofia, você ler sociologia, mas de maneira objetiva, elas acabam que aparecem muito pouco ou muitas vezes nem aparecem, não é? Então, o que que acontece? Quando nós trabalhamos nas escolas com esses temas acerca de sociologia, mesmo filosofia, o que acontece? Eles não são observados de maneira profunda, porque os alunos acabam, entre tantas disciplinas, tantas leituras, deixando para segundo plano a leitura de filosofia e de sociologia. Professor, tem muita leitura para a língua portuguesa, a lista de exercícios em matemática é imensa, tem química, física. Então, os alunos acabam deixando para depois a leitura em sociologia e filosofia, já que ele consegue trabalhar com essas disciplinas muito mais como disciplinas de apoio do que disciplinas onde eles serão cobrados de forma objetiva, tá certo? Então, uma coisa importante para lembrar, né, sobre sociologia e filosofia é que, ao mesmo tempo que essas disciplinas não aparecem de maneira objetiva em provas, não é? Nós já falamos aqui, elas aparecem pouco, mas aparecem. É importantíssimo você dialogar com os temas que filosofia e sociologia propõem, porque são esses temas que, de alguma maneira, irão legitimar aquilo que você vai escrever. De repente, numa segunda fase de alguma prova, você vai precisar escrever, justificar, não é? Argumentar, desenvolver estes conceitos. E você vai buscar lá na caixa de ferramentas, né, de sociologia, de filosofia, elementos para sustentar o seu argumento, tá bom? Mesmo na leitura, na interpretação das questões, os clássicos da sociologia, da filosofia, os textos são importantes para você conseguir fundamentar suas ideias, tá bom? Então, não é porque muitas vezes essas questões não são contempladas de forma objetiva que elas não têm importância. Isso pode ser um equívoco, precisa prestar atenção nisso, tá bom? Nós sabemos aí que a sociologia e filosofia, né, elas acabam trabalhando muito mais o questionamento, a pergunta, a investigação social do que exatamente um conteúdo aleatório. E isso, de alguma maneira, nós sabemos que no Brasil é uma coisa que incomoda e que certamente ainda vai demorar para haver um investimento nessas áreas, tá bom? Então, fica aí uma dica importante, não é? De leituras para desenvolvimento das provas, tá certo? Não esqueçam então, por mais que a sociedade tenta dizer que sociologia, filosofia não tem importância ou não é contemplada no vestibular, você precisa prestar atenção e entender que não é bem assim, tá certo?
que elas acabam tendo grande importância e é importante que você tenha o domínio desse campo aí, tá bom? Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.